Graça e paz, tudo bem, irmãos? Acho que a Kátia já começou até um pouco da minha pregação. O tema vai ser exatamente isso: a importância da gratidão. Nessa época de fim de ano, a gente fica muito reflexivo, né? Do que foi a vida, do que foi o ano, das coisas boas, das coisas ruins, daquilo que a gente aprendeu, que a gente desenvolveu, aquilo que não aconteceu, aquilo que aconteceu. Mas eu considero que o mais importante é a gente entender que Deus esteve no controle o tempo todo. Ele não perdeu o controle. E a gente vai entender, nós precisamos entender que mesmo nos momentos que não deu certo na nossa visão, Deus estava no controle. E quando a gente percebe ser grato a Deus, a gente consegue entender essas coisas. A gratidão nos mostra que nas dificuldades foi importante, que aquilo que não deu certo foi importante, que aquilo que não veio foi importante também como aquilo que veio. Isso, o cristão tem que ter isso em mente. Eu gostaria de ler em 1 Tessalonicenses 5, 18. Diz assim, ele é bem curtinho: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse texto ele é bem forte, ele é bem direto. Em tudo dai graça. Essa é a vontade de Cristo para convosco. É a vontade de Deus. Ele está dizendo o seguinte, tudo agradece a Deus. Entenda, tudo que acontecer na sua vida, seja grato, porque essa é a vontade de Deus na sua vida. Então quer dizer que uma enfermidade é a vontade de Deus? Sim, uma enfermidade é a vontade de Deus na sua vida. Uma enfermidade, uma dor, faz você refletir, faz você entender que você não é tão forte como você imaginava, faz você entender e ser mais feliz quando a saúde chega, que nós, às vezes nós não somos gratos quando temos saúde. A enfermidade, ela traz essa visão, eu não sou tão forte como eu imaginava que eu era, eu não sou tão bom como eu achava que eu era. Então você percebe que Deus ele vai trabalhar nisso, e exatamente esse é o tema da pregação: a importância da gratidão do cristão. E eu vou pegar, vão ser 7 tópicos que eu vou falar da importância de nós sermos gratos a Deus. Primeiro, reconhecer as bênçãos de Deus. A gratidão começa com o reconhecimento das inúmeras bênçãos que Deus nos concedeu. Cada dia somos gratos com a vida, saúde, família, amigos e muitas outras coisas. Reconhecer essas bênçãos nos leva à generosidade de Deus conosco. Você só vai ser grato a Deus quando você reconhecer aquilo que Deus fez na sua vida. Você precisa entender que Deus foi generoso com você. Quando você entende, reconhece as bênçãos de Deus na sua vida, você começa a ter uma vida mais calma, mais sossegada, porque você entende que não é a sua correria, é Deus agindo na tua vida, que as coisas vão acontecer no tempo certo, na hora, e se não acontecer, também é bom para você. Nem tudo que nós queremos vai fazer bem para a gente. E isso nós temos que ser grato a Deus. Saber Deus, dá uma puxada. Sabe aquele cavalo quando está indo para o precipício e aquele homem vem, puxa a rédea para que ele pare, senão ele cai. Às vezes Deus faz isso com a gente. Às vezes nós estamos naquela correria tão grande e Deus vem, você está indo para o precipício, você vai desabar lá embaixo. E Deus dá aquela puxada e fala, opa, por que me freou, Deus? Aí Deus fala que se você continuasse, você ia cair no buraco. Você está tão agitado, você está tão intenso que você não presta atenção do que está na sua frente. Você não percebe o mal para onde você está indo. Então eu preciso te segurar. Reconheça a bênção de Deus na sua vida. Reconheça que Deus te abençoou esse ano. Reconheça o que Deus fez por você. Só de nós estarmos aqui todos inteiros com saúde é uma bênção de Deus. Isso tem que ser reconhecido. Isso tem que ser reconhecido. Se você está aqui, é uma bênção de Deus. O que aconteceu na sua vida esse ano foi uma bênção de Deus. Deus nunca te negligenciou a sua fé. Ele sempre cuidou de você. Segundo, uma atitude que transforma vidas. A gratidão não é apenas um sentimento, mas é também uma atitude que pode transformar vidas. Quando somos gratos, enxergamos a vida de uma maneira mais positiva. Encontramos alegria nas pequenas coisas. A gratidão nos ajuda a superar desafios. É uma mentalidade mais resiliente.
Quando nós somos gratos a Deus, nós enxergamos coisas boas. A gratidão faz com que você enxergue coisas maravilhosas na sua vida, que se você não for grato, você não vai enxergar. É aquele cuidado que Deus tem com você. Logo cedo na tua mesa tem café, tem pão, tem manteiga, tem um sol, e à tarde tem chuva. O seu quintal, as plantas estão nascendo, estão enfeitando o seu quintal. Deus está cuidando de você, seja grato por isso. O grande problema do ingrato é que ele nunca vai enxergar o que ele tem, ele só enxerga o que o outro tem. Mas às vezes aquilo que você deseja no outro está matando o outro, e você não percebe isso, porque Deus está cuidando de você, não é dele, é exclusivamente seu. Então enxergue aquilo que Deus colocou na sua vida, e perceba nos pequenos detalhes que Deus está cuidando de você. E a gente só vai ser grato quando a gente prestar atenção em coisas pequenas. Por exemplo, antes de eu chegar a esse púlpito para pregar, a Carla deixou aqui uma taça com água para mim. Eu sou grato porque ela pensou em mim. Isso é uma atitude que eu tenho que agradecer pela vida dela. Olha, uma pessoa que pensou em mim. Antes de eu pensar, ela pensou. É uma coisa para ser... Claro que é. São esses pequenos detalhes que a gente vai enxergar a presença de Deus, a comunidade, o relacionamento. O grande problema é que nós esperamos ser grato a Deus por grandes coisas. Mas entenda, se você não for grato em coisas pequenas, quando vier coisas grandes, você vai continuar sendo o mesmo ingrato que você é até hoje. E você não vai dar valor. Você não vai dar valor. Já viu aquelas pessoas que se matam para comprar um carrinho? E ele não valoriza. Ah, esse carro é uma porcaria. Eu comprei esse, mas eu quero o melhor. Quando ele comprar o outro melhor, ele vai querer um maior. Ele nunca vai ser grato por aquilo que Deus deu na mão dele. E quando nós somos gratos a Deus, nós temos uma vida mais positiva. Gente, às vezes nós cristãos não gostamos dessa frase, positivo e negativo. Sim, nós somos positivos e negativos, sim. Já conversou com pessoas negativas? É horroroso. Ela enxerga mal em tudo, é só desgraça. Ela não enxerga positividade. E nós precisamos transmitir pensamentos positivos, sim. O povo de Deus é um povo positivo, sim. Entenda uma coisa, ninguém gosta de estar perto de pessoas negativas. Sabe aquela pessoa que parece que é um peso? Tudo para ela é ruim, tudo para ela é difícil. É uma carga que fala, meu Deus, você está carregando um caminhão nas costas, não é possível. O povo de Deus não é assim. A Bíblia fala que o povo de Deus caía na graça do povo. Sabe o que quer dizer quando a Bíblia fala que o povo de Deus caía na graça? Quer dizer que as pessoas gostavam do povo de Deus. Era um povo feliz, era um povo alegre, era um povo que tinha uma carga positiva. E quando você tem uma carga positiva, você transmite isso para as pessoas. Existem pessoas que trabalham com você, que quando ela chega naquele ambiente que você trabalha, parece que o ar fica pesado, dá para cortar o ar, tão tenso que está. E tem outras que chega, parece que ela exala paz, ela consegue envolver o ambiente e é agradável, porque são pessoas positivas. Não é ser fora da realidade, não é isso. Eu vou ser mesmo, tudo dando errado, eu vou ser positivo. Não é isso. É você entender que Deus está cuidando de você, e que mesmo que as coisas não dão certo, mas existe ali um propósito, e existe ali um plano de Deus, existe alguma coisa que precisa ser feito para que aquilo seja melhor. Para essa flor nascer, a semente teve que morrer. E aí deu isso aqui lindo, olha isso. Para chegar nesse estado, a semente teve que morrer. E às vezes Deus permite que algumas coisas morram dentro da gente, para que surja algo bonito. Temos que entender isso e sermos positivos. Sermos positivos. A gratidão é uma expressão de fé. Quando somos gratos, estamos expressando nossa fé em Deus. Reconhecemos que Ele é a fonte de todas as bênçãos e que podemos confiar nele para todas as nossas necessidades. A gratidão nos leva a um relacionamento mais profundo com Deus. Gratidão é uma expressão de fé. Ter fé em Deus é uma prova de gratidão. Você tem fé? Então você precisa ser grato. Gratidão é uma prova de fé. Quando eu entendo que Deus está no controle da minha vida e que tudo que está acontecendo ao meu redor é planejamento dele, e mesmo que não deu certo, é planejamento dele, e eu entendo, eu tenho fé. Se Deus fala que todas as coisas convêm àquele que ama ele, eu tenho que entender que se não está dando certo, é para o bem, para a obra de Deus. Não é só eu, é o plano geral.
Nós esquecemos que quando, Kátia, Deus trabalha na tua vida, quando Deus age na sua vida, não é exclusivo. O que Deus fizer na sua vida vai influenciar a igreja toda. E às vezes a dor que você sente vai curar pessoas, vai envolver a igreja. E nós precisamos ter esse sentido, precisamos entender isso. O que acontece na sua vida nos influencia para o bem. A dor que você sente vai causar algo em nosso meio, e você tem que ser um instrumento de Deus. Quando nós temos essa concepção, nós somos gratos, nós temos fé. Deus, eu sei que a porta se fechou, mas eu sei que tem um propósito aqui, mesmo que eu não entenda, mas eu creio. Eu não preciso entender muitas coisas. Entenda uma coisa: existem coisas que acontecem na sua vida que Deus vai explicar para você. Olha, foi por isso, por isso e por isso. E às vezes lá na frente a gente entende. Puxa, por isso que Deus fechou aquela porta, por isso que Deus fez isso. Mas tem coisas que Deus vai fazer com você que você não vai entender aqui, vai ser só na eternidade. Mas você vai perceber que aquilo que você passou influenciou vidas, mudou vidas, restaurou vidas, transformou pessoas através do seu comportamento perante a fé de uma dificuldade que você viveu. Isso é ter fé. Entenda, a fé, ela afasta a espada de você, mas em alguns momentos ela atrai a espada para você. Ter fé não é simplesmente que vai te proteger das dificuldades. Às vezes a fé é você enfrentar dificuldade sem temer, porque você sabe, posso estar sofrendo, mas é plano dele, e algo de bom vai sair disso. Eu tenho fé, eu creio, Senhor. Posso estar com a porta fechada, mas foi o Senhor que fechou, porque na hora que tiver que abrir, eu sei que o Senhor vai abrir. Isso é ter fé. Fé só quando tudo está bom não funciona, porque é um relacionamento. É um relacionamento, e é isso que vai fazer com que eu tenha paz. A paz que Deus quer te dar, a paz que Ele nos prometeu, é exatamente isso. É eu entender que a minha paz não está vinculada com as coisas que acontecem, mas em si em quem eu creio. Porque quando a minha fé está baseada naquele que eu creio, tudo pode acontecer que não vai alterar o meu relacionamento com Ele, porque a minha fé não está baseada nas coisas, mas está baseada no Criador das coisas. É diferente. Aí eu entendo que é Ele, não sou eu, não é o que eu faço, não é o que acontece comigo, é o quem Ele é, é o que eu creio, é o que eu acredito. Eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Isso eu creio. Se eu creio nisso, o que vier, o que tiver que acontecer, eu sei que é plano dele, porque é propósito dele, é a palavra dele que diz. E se eu creio na palavra dele, eu tenho que aceitar por completo. Eu não posso aceitar um cristianismo pela metade. Ah, isso aqui eu creio, não, isso aqui não me convém, então eu não vou aceitar. Não dá certo. O poder de agradecer e perdoar. A gratidão também está ligada ao perdão. Quando somos gratos, é muito mais fácil perdoar o outro. Reconhecer que Deus nos perdoou abundantemente. Jesus nos ensinou a orar, perdoar assim como Ele nos perdoou. A gratidão está vinculada ao perdão. Se você não perdoa, você não é grato. Gratidão está vinculada ao perdão. Somos gratos porque Ele nos perdoou. Então Ele fala, então faça o que eu fiz, perdoa também. Quando você perdoa, você fica leve, você tira o peso, você não se transforma em uma pessoa ranzinza. Pode reparar, toda pessoa que não perdoa o outro, ele se torna uma pessoa pesada, ele se torna uma pessoa ingrata, ele se torna uma pessoa carrancuda, e ninguém quer estar próximo dele, e ele não consegue ser curado, e o Espírito Santo não consegue atuar no coração dele, porque ele está ferido, e ele não deixa Deus curar ele, porque ele quer decidir, ele tem algo que machucou ele, e ele não permite que isso seja curado. Quando você não perdoa, você está dizendo para Deus, olha Deus, eu não aceito o Senhor, porque eu não vou perdoar. Aí Deus fala, tudo bem, também eu não posso te perdoar, porque eu te perdoei, e eu quero que você seja igual a mim, faça o que eu fiz. Gratidão tem a ver com perdão, sim. Se eu não perdoo, eu não sou grato. Eu sou grato a Deus, então eu vou perdoar sim. Testemunhar a Deus através da gratidão. Ao vivermos uma vida de gratidão, testemunhamos o amor, a fidelidade de Deus ao mundo e ao nosso redor. Nossa gratidão pode ser a luz que atrai outros para a fé e mostra o poder da transformação de Cristo. A gratidão mostra luz. A
a gratidão mostra o agir de Deus na sua vida. O mundo vai enxergar Cristo e através de você. Entenda, nós lemos a Bíblia, o mundo lê a tua vida. Não se engane. Eu lembro que uma vez eu fui num culto, e lá tinha um irmão que ele ficava pregando, e ele ficava falando assim: não olhe para mim, não olhe para mim. E ele pregava: não olhe para mim. Eu falei: irmão, você está errado. Vão olhar para você sim. Vão olhar para você sim. Vão olhar para você sim. Porque vão enxergar em você a luz de Cristo. E não tem jeito. Olhavam para Paulo, mesmo acusando Paulo, Paulo mostrava a luz de Cristo. Vão olhar para você, porque você é grato. E a gratidão vai fazer uma luz exalar de você, que vai chamar a atenção. A gratidão vai sair algo de você, que o mundo vai querer olhar. Por que ele é assim? Por que ele perdoa? Por que ele está sempre em paz? Porque as dificuldades não abalam ele. Ele fica abalado, mas ele não cai, porque ele é grato a Deus. Vai enxergar sim. O mundo vai olhar para você, Marquinhos. Não tem jeito, Marquinhos. Vão olhar sim, porque vão ver em você algo diferente. A luz de Deus exalando de você. E eles querem isso. Não querem o compromisso, mas querem a luz. E não tem jeito. Não se pode ter a luz de Deus sem ter a gratidão, sem ter a própria presença do próprio Cristo, porque é de dentro para fora. Nosso relacionamento com Cristo, ele vem de dentro, não é de fora. Por isso que a gratidão, ela tem que vir de coração. Cristianismo é exatamente isso. Qual é a diferença do cristão para o religioso? Eu sempre digo o seguinte: o que faz ser um cristão e o que faz ser um religioso? O religioso, ele é de fora para dentro. Então ele tem a vestimenta da religiosidade dele. Ele tem aquela roupa, ele tem aquele perfil, aquele corte, aquele é o perfil dele. Quando ele é religioso, ele usa aquele manto, aquela vestimenta. Quando ele sai daquele ambiente, ele tira aquilo e ele se torna uma pessoa comum. Porque a religiosidade dele vem do que vem de fora. O cristianismo é o contrário. Ele vem do que vem de dentro. Ele começa a mudar você lá dentro. E o que sai de dentro começa a mudar o que está aqui fora. É de dentro. É lá dentro que vai mudar. É o meu sentimento que começa a mudar. É a forma de enxergar o outro que começa a mudar. A forma de eu pensar vai mudar. Entenda uma coisa. A Bíblia fala que Deus falou: venha como está. Mas Ele não disse fica como está. Venha como está, porque eu mudo você. Venha, pode vir que eu mudo. Pode vir que muda. O grande problema hoje é que estão pregando o evangelho: venha como está e fica como está. Não é verdade. Jesus diz: venha como está e eu farei você como pescador de homem. Ele chamou Pedro, um homem brucutu, ignorante, um homem que resolvia que tudo era na espada, na mão, na força. Deus muda Pedro. Deus fala: Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Ele falou 3 vezes: Pedro, tu me ama, e Pedro, tu sabes de todas as coisas. Ali Deus estava mudando Pedro. Estava falando: Pedro, eu te escolhi, Pedro. Veio como está, mas agora eu vou te mudar, Pedro. Você vai ser um homem, um novo homem. Você vai ser grato pelo que eu fiz na tua vida, Pedro. E Pedro foi tão grato a Cristo. Ali, como você enxerga a gratidão no coração de Pedro. No momento da morte de Pedro, Pedro olha para aqueles homens e fala: ó, vocês vão me crucificar? Tudo bem, só me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual o meu mestre. Isso é gratidão. Isso é gratidão. Sabe por que Pedro mudou? Porque veio de dentro. Veio de dentro para fora. Enquanto era de fora para dentro, ele chegava para Cristo e falava: não, ninguém vai tocar em você. Eu estou aqui, meu braço é forte, tem espada. Porque era de fora para dentro. Quando ele teve um encontro realmente com Cristo, a coisa mudou. Aí veio de dentro para fora. Começa a jorrar algo que não tem fim, algo que é diferente. Não é que Deus mudou as características de Pedro. Deus usa as características de Pedro para o bem. Eu sempre falo, existe uma diferença muito grande entre Pedro e João, mesmo depois de convertido, Cátia. Às vezes nós acreditamos que quando nós nos convertemos, quando Deus começa a mudar, Ele vai mudar nossas características. Não, Ele vai mudar, Ele vai transformar a sua personalidade para a glória dEle. Você vai continuar com a sua personalidade, só que agora é para a glória de Deus. Sabe quando a gente percebe isso? Pedro e João subindo ao templo. Ali tinha um homem ali sentado ali. Aquele homem era coxo, não conseguia andar. Com certeza, qual seria a atitude de João? João abaixaria e falaria para aquele homem: olha, você está precisando de um alimento? Você está precisando de uma roupa? O que você está precisando? Porque esse era o perfil
de João. João era o amoroso, era o delicado, era aquele que cuidava. Por isso que ele cuida de Maria. Ele tinha esse perfil, era o perfil. Qual era o perfil de Pedro? Não era esse. Mas Deus usa. O que Pedro fala? Olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Porque era Pedro. Porque era Pedro. Pedro era assim. Pedro era ousado. Pedro era um homem de atitude. Pedro era de chegar junto. Era aquele homem da palavra pesada. Mesmo assim, Deus usa ele. Muda, transforma Pedro. Pedro continua sendo um homem da palavra mais forte. João continua sendo aquele amoroso. Só que os dois foram transformados para a glória de Deus. Não é que Deus vai tirar toda a sua característica, Deus vai manter. Só que é para a glória dele. Você continua sendo ousada, mas para a glória dele. Você continua com a sua personalidade, só que é para a glória dele. Vai ser coisa boa, porque veio de dentro para fora. Deus não faz robô. Deus usa humanos com personalidade, só que para a honra e glória dele. Seja grato. Cultivando gratidão diariamente. Entenda, cristianismo é diariamente. Não existe uma coisa muito grave quando nós falamos de cristianismo. Às vezes nós oramos e pedimos para que quem quer aceitar Jesus, e vem pessoas aqui e aceita Jesus. Entenda, esse foi o primeiro passo. Só que agora vai ser uma luta diária. Cristianismo é uma vida diária, todo dia. Eu preciso entender que todo dia eu preciso viver com Cristo. Agora é um relacionamento que eu vou ter com esse Deus, que Ele vai mudar a minha vida, que Ele vai me transformar. Mas eu preciso estar atento aos detalhes desse relacionamento. Cultivar a gratidão, dever é a prática diária. Tire o momento pela manhã e agradeça a Deus. Tire o momento à noite e agradeça a Deus. Agradece a Deus por o que Ele fez por você. Agradece. Isso ajuda a manter uma perspectiva correta. Lembra continuamente das maravilhas que Deus fez em nossa vida. É todo dia. Levanta, agradece a Deus. Abre a janela, tem sol, agradece a Deus, porque o sol vai te dar calor, o sol vai secar a terra. Mas abriu a janela, tem chuva, agradece a Deus, porque a chuva refresca a terra. E sem chuva a planta também não nasce. Um depende do outro. Se tem sol é para a glória dele, e se tem chuva também é para a glória dele. Agradeça a Deus. Seja grato a Deus que Deus fez por você. Seja grato que tem pão na sua mesa. Seja grato que tem café. Se não tem manteiga, vai margarina. Então seja grato pela margarina. Mas seja grato a Deus pelo que Ele fez por você. Isso é prova de fé. Isso é relacionamento. Deus precisa de pessoas que Deus quer se relacionar com pessoas, mas que você quer mexer com o coração de Deus. Seja grato a Ele. Seja grato pelo que Ele fez por você. Seja grato porque nós passamos por mais um ano na presença dEle. Seja grato porque nós temos um lugar para adorar a Ele. Nós temos um lugar bonito, confortável, onde nós podemos, em irmãos, agradecer e louvar a Ele. Seja grato a Ele por isso. Tanta coisa que nós temos para agradecer a Deus. São tantas. Quando você começa a ser grato a Deus, você começa a ficar tão feliz que você esquece até de pedir coisas, Marquinhos. Sabe qual é o grande erro do cristianismo? Nós enxergamos Deus como um Papai Noel, e nós vamos a Ele e fica pedindo. E Deus fala, mas você nem agradece o que eu já te dei, porque você não está enxergando o que Deus fez por você. Enxergue primeiro o que Ele fez por você. Entenda, quando você se tornar uma pessoa grata, você vai até esquecer o que falta, porque não falta nada. O grande problema das pessoas que não são gratas a Deus, porque eles não enxergam. Eles estão com o coração tão voltado para as coisas desse mundo, que eles esquecem do que Deus já fez. Existe uma frase, eu vejo muito em alguns púlpitos, algumas pessoas falando que eu sou totalmente contra, eu não concordo com isso. Eles dizem assim, para querer mexer com a multidão, eles falam assim: o melhor ainda está por vir. Mentira, o melhor já veio, foi Cristo na tua vida. Tudo que vier agora é só para completar. O melhor já veio, é Cristo na sua vida. Seja grato todo dia, porque Cristo está na sua vida. Agradece a Cristo na tua vida. Agradece de manhã. Se tiver que levantar a mão, agradece a Ele. À tarde, agradece a Ele. À noite, agradece a Ele. Agradece a Deus na sua vida. Agradeça a presença de Deus no seu coração. Agradeça a presença de Deus cuidando de você, zelando por você, cuidando da tua família, da tua casa, dos seus bichinhos de estimação, de tudo. Agradece a Deus. Deus faz coisas maravilhosas na sua vida. É só você prestar atenção. Em Minas eles têm uma frase que eu gosto muito: tenha um olhar mais demorado com Deus. Para um pouquinho. Antes de você pedir, pensa: como é que foi meu dia hoje? Você já parou para pensar quantos livramentos Deus te deu esse ano?
Coisas que você nem sabe o que poderia ter acontecido, mas Deus livrou você. Já parou para pensar quantos cafés da manhã Deus preparou para você? Quantas portas Deus abriu para você? E quantas portas Deus fechou para que o inimigo não chegasse até você? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que as portas fechadas às vezes é uma forma de Deus repreender o inimigo? Existe uma frase, nós falamos: ah, Senhor, abre pontes para que eu possa passar. Eu costumo dizer o seguinte: Senhor, derruba as pontes para os inimigos não chegar até mim. Deus tem tantas formas de lidar com a gente. Ele abre para que você possa passar, mas Ele fecha para que o inimigo não chegue até você. E se o inimigo tiver que chegar até você, Ele prepara você para enfrentar ele. Te dá armas, te dá estratégia, põe pessoas para te ajudar. É isso, é o cuidado de Deus. Eu sempre falo, vida com Cristo é o dia a dia. É entender o dia a dia, Deus está trabalhando na minha vida. O que Deus está fazendo comigo é todo dia, é todo dia. Eu preciso viver isso. E mesmo quando você cair, Ele vai te levantar. Mesmo quando você cair, Ele continua te amando. Ele só espera que você se levante e se posicione. Senhor, errei, mas eu estou aqui de novo. Me permita que eu... E Ele vai, então vem, continua. É aquele processo do dia a dia. A vida é assim. Mas Ele nunca negligenciou você. Uma vida de gratidão em ação. Uma vida de gratidão em ação. Finalmente, a gratidão nos leva à ação de bondade, serviço ao outro. Quando somos gratos, desejamos compartilhar com os necessitados, abençoar aqueles que estão ao nosso redor. A gratidão é uma ação, é um testemunho vivo da nossa fé e amor em Deus. A gratidão nos leva a fazer coisas. Repara, quem são as pessoas mais bondosas que você conhece? Repara que elas são gratas. Pode reparar. As pessoas mais bondosas são gratas. São pessoas gratas a Deus. As pessoas mais egoístas são ingratas. E isso não tem nada a ver com poder financeiro. Entenda, não é dinheiro. Nunca foi. O ato de ser grato e generoso não está vinculado ao que eu tenho. Está vinculado ao que eu sou. Eu já convivi com pessoas de poder aquisitivo alto. Só que eram pessoas que não dividiam nada. Egoísta ao extremo. E também já convivi com pessoas que não tinham praticamente nada, Marquinhos. Mas tinham uma generosidade impressionante. Mas tinha relacionamento com Cristo. Porque não é o tanto que Deus te dá. É o que você faz com o que Deus te dá. É o que você faz com aquilo que Deus coloca na tua mão. Se você tem um pão, Deus te deu um pão, mas você consegue dividir esse pão e dividir com a outra, Deus fala, esse é meu filho. Ele me entende, porque era exatamente o que Cristo faria. Quando você tem dois, e você come os dois e não divide, você não demonstra a atitude de Cristo. Seja grato, demonstre a gratidão em ação. Não se preocupe, vai te faltar, não vai. Entenda, quando você age com generosidade, com atitude de generosidade, Deus prospera você. Deus enxerga e fala, não vai te faltar. Entendo, você fez exatamente o que eu faria se eu estivesse aí. Esse é Cristo. Esse é Cristo. Cristo quer isso da gente. Deus sempre se comportou assim. Eu acho lindo, eu gosto muito de ler as cartas e os livros, os evangélicos, porque eles têm visão diferente. Você tem ali Mateus, um personagem judeu com uma visão mais religiosa. Mateus era um homem que conhecia a tradição judaica, então ele vai enxergar Cristo numa tradição mais religiosa. Aí você tem Marcos. Marcos não conviveu com Cristo. Marcos é aquele que escreve aquilo que ele ouviu falar. Então ele ouviu Paulo falando das maravilhas de Cristo. Ele conviveu com Barnabé, porque ele era parente de Barnabé. E a Bíblia fala que Barnabé era um homem generoso, cheio de temor e fé. Então ele percebe que Barnabé age com generosidade. Barnabé era generoso, Barnabé perdoava as pessoas. E ele vê em Barnabé isso, ele fala, e quando ele começa a escrever o Evangelho de Marcos, ele começa a trazer a generosidade de Cristo. Aí você tem Lucas. Lucas enxerga detalhes que os outros não enxergaram. Por que Lucas
enxerga detalhes, porque Lucas era um médico, e se tem que ter uma profissão que tem que ser detalhista, é um médico. E aí ele começa a ver detalhes do homem perfeito. Ele, como médico, olha para Cristo e vê um homem perfeito, um homem generoso, bondoso, perdoador e transformador de vidas. Aí a gente chega em João, o apóstolo do amor, aquele que sabe o que é amar, aquele que sabe perdoar, aquele que permitiu que ele tinha amor, mas que Deus pudesse transformar aquilo numa bomba espiritual e fazer dele um dos maiores homens da história do cristianismo. Você percebe que Deus usando cada um deles, mas eles assim o permitiu, através da generosidade, entender outras pessoas que vierem até mim. É bem interessante, a gente poderia ter pensado em outros personagens que poderia ter escrevido. Por que não o Evangelho segundo Paulo, né? Segundo Tiago? Não, foram eles. Porque Deus assim escolheu eles. Foram eles, porque eles tinham visão diferente. Mas todas enriquecem a nossa vida. E nós somos generosos. E agradecer a Deus por esse livro estar em nossas mãos. Isso aqui é precioso. Seja grato, porque isso chegou à tua mão. E nós chegamos à conclusão. E eu quero encerrar com a conclusão. Eu sempre faço com uma historinha, né? Continua com a historinha. Conta uma história de um mestre com seus discípulos. Eles chegaram numa cidade, e ali eles estavam, ele e seus discípulos. Ele tinha um galo e uma luminária. E eles procuraram algum lugar para que eles pudessem pousar. E não tinha. Aquela cidade falou: não, vocês não podem ficar aqui. E aqueles discípulos ficaram irritados. Olha, eles não vão dar hospedagem para a gente. E o mestre olhou para eles e falou: olha, Deus está no controle de tudo. Seja grato, porque se Deus não quer nós aqui, Ele tem um motivo. Vamos embora. E eles se afastam daquela cidade. E no caminho eles encontram um estábulo onde os animais dormiam. Mas ali não tinha nenhum animal, só tinha a estrutura. E ele diz: aí é o nosso lugar. E ali eles entram, e de repente aparece um lobo e devora o galo que estava com eles. E durante a noite bate um vento muito forte e a sua luminária apaga. E aquelas pessoas começaram a reclamar porque mataram o galo e também apagou a luminária. E o mestre fala: não, Deus está no controle de tudo. Tudo que acontece é para o bem dele, para o nosso bem também. É só esperar, Deus sabe de tudo. E naquela noite aquela cidade foi invadida por uma outra cidade. E todas as pessoas que estavam naquela cidade foram levadas como refém. O galo, se tivesse vivo, o galo cantaria, e aqueles homens o encontrariam naquele estábulo. A luminária, se tivesse acesa, aqueles inimigos iriam enxergar eles ali. Então Deus os escondeu, calou o galo e apagou a luz, para que eles pudessem ficar seguros. Quando eles acordaram, o mestre falou: tudo é para a glória dele. Ele está no controle de tudo. Quando nós entendemos isso, quando você vai entender isso, que tudo o que aconteceu na tua vida nesse ano, Deus esteve no controle. Deus nunca negligenciou o seu pedido. Ele simplesmente falou: espera, eu cuido de você. Eu sei o que é melhor para você, o que é bom para você. Eu cuido de você. Assim como ele falou para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro repetiu, e ele falou assim: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Em outras palavras, Pedro, confia em mim. Confia em mim. Deixa que eu faço tudo por você. Eu estou cuidando de você. Faça apenas o que eu estou te mandando. Apacenta minhas ovelhas. E aí toda aquela arrogância de Pedro cai por terra. E se levanta um novo Pedro. Um Pedro diferente. Um Pedro ousado. Continua sendo ousado, mas agora perante Deus, Deus o transforma, aquele Pedro ousado para o mundo, e agora é ousado para o reino de Deus. Deus quer continuar usando você do jeito que você é, Kátia, só que é para a glória dele. E é espiritual, é diferente. Seja grato. Quero concluir isso. Seja grato. A pastora Áurea fez uma pergunta essa semana: o que eu achei desse ano? Eu falei: pastora, eu só tenho que agradecer a Deus. Eu tenho só que agradecer a Deus. Porque eu sei, o que eu passei que não foi bom, foi para a glória dele. E eu entendi que eu precisava passar por aquele momento. É muito bom a gente ter essa visão. Deus está no controle da tua vida.
Se tiver que ser coisa boa, é para a glória dele. Mas se você tiver que passar por uma dificuldade, entenda, é para a glória dele. E vai te fazer bem. O grande propósito de Deus é passar a eternidade com você. Se ele tiver que fechar a porta, ele vai fechar. Mas entenda, ele nunca negligenciou o teu coração. Deus nunca negligenciou o seu povo. Ele é um pai que ama. Ele ama você. Isso é muito interessante. Eu quero contar uma história agora, essa é real, isso aconteceu comigo. Há um tempo atrás eu estava vendendo meu carro e um rapaz entrou em contato comigo e falou: olha, eu tenho um carro mais novo que o seu, só que eu preciso de dinheiro, vamos fazer uma troca? E eu fui até ele e a gente negociou. Eu ia dar o meu carro para ele e ele ia passar o dele para mim, e o resto eu ia passar em dinheiro. O carro dele era bem mais novo do que o meu. Mas sabe quando você faz uma coisa e você chega em casa e alguma coisa diz no seu coração: isso não vai dar certo, isso não é bom. Você não sabe o que é, mas algo diz no seu coração: isso não é para acontecer. Existem coisas que você não está enxergando, mas eu estou. Eu lembro que eu cheguei para a Cláudia, isso foi num domingo. Eu cheguei para a Cláudia e falei assim: não sei, o negócio está certo, mas eu estou com uma sensação estranha. Algo me diz que isso não é para acontecer. Isso não vai fazer bom, não vai ser bom para mim. E eu lembro que aquilo ficou me perturbando. E eu fui para o meu quarto e orei e falei: Senhor, eu acertei essa negociação, mas algo me diz que isso não é bom. Pai, toma a frente. Toma a frente. Toma a frente, porque eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor enxerga coisas que eu não enxergo. O Senhor está na frente de mim. Então, toma a frente da minha vida. Se isso não tiver que acontecer, que não dê certo. Mas aquele sentimento continuou: isso não é para você. E eu dormi, eu fui para a igreja, voltei para casa e aquela coisa ficou na minha mente. Quando foi de madrugada, 5 e pouca da manhã, meu telefone toca. Era ele. Ele simplesmente disse assim para mim: olha, aconteceu uma coisa aqui, um negócio muito grave, um estelionatário entrou na minha vida, eu não posso mais negociar com você, estou cancelando esse negócio. E desligou na minha cara. Eu simplesmente disse: graças a Deus, Deus está na frente. Eu não sabia onde eu estava me metendo, mas Deus sabia. Isso é ser grato a Deus. Seja grato a Deus. Deus está no controle da tua vida. O que tiver que acontecer vai ser para a glória dele e vai ser bom para você. Agradeça. Agradeça a Deus. E quando nós tivermos um coração generoso, seremos felizes. A ingratidão faz você ser infeliz. Uma pessoa ingrata, ela nunca será feliz, porque ela nunca vai estar satisfeita. Ela vai sempre achar que ela é infeliz, que as pessoas têm coisas melhores do que ela, que as pessoas estão olhando torto para ela, que o outro tem algo melhor do que ela. Ela nunca vai ter felicidade. Felicidade não é aquilo que nós possuímos. Felicidade é o que nós somos. Se você não pode ser feliz servindo a um Deus todo-poderoso, você nunca vai ser feliz. Cristianismo é símbolo de felicidade. Cristianismo é símbolo de felicidade. Ah, mas esse mundo é tão difícil. Pode ser, mas você serve a um Deus que tem o controle de tudo e de todos. Entenda isso. Seja grato. Seja grato. Deixa que a felicidade jorra do teu coração. Você percebe, o pensamento do mundo, ele sempre será o oposto do cristianismo. Sempre vai ser assim. Nunca queira viver um relacionamento com Deus baseado nos pensamentos do mundo. O mundo, ele vai sempre achar que algo vai te fazer feliz. É só você pegar as historinhas infantis. Lembra da moça que espera o príncipe para ser feliz? Não é isso que Cristo nos ensina. Somos felizes. O que vier é complemento do plano de Deus. Eu não preciso que nada aconteça para que eu seja feliz. As coisas vão acontecer naturalmente. E quando eu entendo isso, eu sei que quando o desemprego bater, é para a glória dele. Quando a porta abrir, é para a glória dele. Se a dificuldade chegar, é para a glória dele. Se a felicidade bater na porta, é para a glória dele. Mas se a dor também chegar, é para a glória dele. Algo ele quer me ensinar. Alguma coisa tem para eu aprender. Esteja pronto para aprender. Uma das coisas que eu aprendi com Cristo nos últimos anos, ele me ensinou: César, antes de você questionar qualquer coisa que eu fiz na sua vida, pergunta: para que Deus? Para que Deus? Para que eu preciso passar por isso? É importante? Vai mudar o reino? Sim.
Então que passe. Não é o que, é por quê. Por quê, Deus? Porque eu preciso crescer. Porque você precisa fortalecer. Porque virá uma luta maior e eu preciso te preparar. Virá situações que você precisa ser forte, então eu te preparo antes. Deus nunca vai deixar você ir para uma batalha sem estar preparada. Deus, Ele vai te preparar para todas as batalhas que você enfrentar o ano que vem. Deus vai te preparar. Para isso, Deus tem que fechar portas. Deus tem que isolar você em alguns momentos. Deus tem que afastar pessoas e atrair pessoas. Tudo isso é gratidão. Tudo isso é entender o processo de gratidão. Eu sou professor de educação física, eu sempre comparo o nosso relacionamento com Deus com o nosso corpo. Se você quer ter um corpo forte, você precisa treinar, né, Marquinhos? Malhar. E às vezes é difícil. É difícil. Eu vejo muito, eu trabalho em academia, e nesse processo de final de ano, lota a academia. O pessoal quer ir um mês, quer ficar forte. Eu falo, não vai mesmo. Coisas que é para ficar o ano todo, elas vêm aí em janeiro some todo mundo. Entenda, com Deus é a mesma coisa. Deus não vai fazer de você um apóstolo Paulo da noite para o dia, uma pessoa ousada, mas Deus vai te preparando aos poucos. A luta que chegou agora, Deus te prepara para essa luta. Lá na frente verá lutas maiores, mas não se preocupa, Deus vai te preparar para aquela batalha. Deus vai te dar armas, Deus vai te dar pensamentos, visões e entendimento. E tudo isso precisa de um processo. E esse processo é a vida. É a vida. Pensa o que você é hoje, Kátia. Você era assim há 5 anos atrás? Sabe o que mudou você? Relacionamento com Deus. As dificuldades que você passou, Deus gerou uma semente dentro de você que fez nascer isso. Uma flor espiritual dentro de você. Pensa no que você foi há 10 anos atrás. Você não é a mesma pessoa. Foram dificuldades que Deus permitiu que você passasse para que germinasse algo de bom dentro de você. Isso é o reino de Deus. Sempre foi o reino de Deus. Pega os apóstolos. Pega o João, nos seus últimos dias de vida, já idoso. Todo o processo durante a vida que ele passou, as perseguições, as correrias, sair de um lugar, ir para uma ilha cheia de serpente, tudo isso foi Deus trabalhando no coração dele. Quando ele vai escrever, tudo aquilo é a experiência que ele teve com Deus. Pega o apóstolo Paulo, percebe como as cartas dele vai evoluindo, todas são maravilhosas. Pega as últimas cartas dele, percebe como ele muda o tom de falar, ele já mudou, porque ele foi uma vida que ele foi vivendo com Cristo. E todo esse processo de gratidão, sendo grato, Deus vai gerando nele coisas boas. Lá no final, chega um homem pronto, preparado para passar a eternidade com Deus. Deus está nos preparando todo dia para que nós possamos chegar um dia na eternidade perfeito como varão, pronto para viver ao lado dele. Isso é a vida. Seja grato por isso. Seja grato, porque Deus vai fazer isso com a gente sim. Deus vai nos capacitar. É diariamente. É diariamente. Por isso que não existe uma porção de uma vez. É a diária. É a diária. Cada dia Deus vai te preparando. E esse preparo, às vezes machuca. Às vezes machuca. Machuca. Você sabe que para você fortalecer o seu músculo, ele tem que quebrar. Sabe quando você vai para academia que você faz musculação? Chega em casa, está dolorido. Sabe por que está doendo? Porque as pequenas fibras do seu músculo, elas quebraram. Literalmente elas quebraram. Por isso que quando você faz o braço, no outro dia você não pode fazer braço de novo. No outro dia você vai fazer perna. Por quê? O seu músculo está machucado, está quebrado. O músculo, as fibras quebraram. Só que esse processo que você descansa, esse músculo aí que machucou, ele vai se fortalecendo. Ele cria uma pequena casquinha nele. E no outro dia, ele já está mais forte. Então esse processo de quebrar, recuperar, quebrar e recuperar, quebrar, e ele vai crescendo, ele vai ficando mais forte. Chega uma hora, os seus braços estão enormes, porque foi esse processo, quebrando e recuperando, quebrando e recuperando. E às vezes Deus faz isso com a gente. Ele permite que a gente quebra. Aí ele fala, agora eu cuido de você. Para aí, eu vou cuidar de você. Aí você passa por aquela luta.
você ficou um pouco mais forte. Aí lá na frente Deus permite uma outra luta, machucou, né? Quebrou. Deus faz um descanso, agora eu cuido de você. E você cresce, você vai ficando mais forte. É a mesma coisa. A nossa fé é igual ao nosso corpo, Marquinhos. Precisa em alguns momentos dar aquela machucada, para que a gente cresça, para que a gente fique mais forte. O corpo é igualzinho, o nosso corpo é igualzinho ao mundo espiritual. Ele quebra e recupera, quebra e recupera. Mas sabe o que acontece se não houver recuperação? Se não recuperar, não tem mais recuperação, não cura mais, fica doendo pro resto da vida. Você já viu falar de bursite e tendinite? O que é isso? Bursite e tendinite. Bursite é aqui, tendinite é aqui. É um músculo que machucou e não deu tempo de recuperar. Acontece muito com cabeleireira. Imagina, ó, alisando o cabelo, secando ali, ó, aquele movimento repetitivo. Trabalha em linha de produção, aquele movimento repetitivo. O músculo machucou, no outro dia ela está de novo lá. O que acontece com esse músculo? Ele não se recupera. Ele não consegue ter recuperação. E aí é aquela dor constante. O músculo machucou e não se recuperou. É o que acontece lá fora. As pessoas estão se ferindo, mas elas não buscam a Deus para que Deus possa recuperar elas. E vai. Repara que uma pessoa ingrata, jovem, ela vai se tornar um idoso ingrato. Repara, já percebeu isso? Aquele jovem ranzinza, ele chega e vira um velho ranzinza. Aquela moça irritada fica uma idosa irritada, porque não houve cura, não houve o processo de cura. Vai só piorando e vai se tornar uma pessoa insuportável. O jovem insuportável, se ele não mudar, ele se torna um idoso insuportável. Por isso que Deus permite que machuca, mas depois ele fala, agora eu curo. Deus permite que você passe por uma dificuldade, mas Ele vem com um bálsamo, agora eu curo você. E você se torna uma pessoa mais forte. É isso que Deus faz. Mas precisamos, nesse processo, da gratidão. Sabe por que precisamos da gratidão? Porque a gente entende que Deus está cuidando da gente. Não é a dificuldade, nunca foi a ausência de Deus. Entenda, o que você passou esse ano, de bom ou de mal, nunca foi a ausência de Deus. Pelo contrário, foi a presença de Deus fazendo de você uma pessoa mais forte, para que o ano que vem você seja mais forte e possa enfrentar coisas que talvez você não enfrentou esse ano. Mas creia, você vai estar preparada para enfrentar, porque esse ano Ele te preparou. Amém? Vamos orar? Senhor, nesta manhã falamos sobre gratidão. Que possa, Pai, esse sentimento possa jorrar no nosso coração a gratidão pelo Teu cuidado, a gratidão pelo Teu amor, a gratidão, Pai, pela Sua generosidade conosco, Pai. Somos gratos porque somos Seu filho, fomos escolhidos, fomos povo eleito. O Senhor nos escolheu, Pai. Nós sendo pecadores, pessoas que erramos e erramos muito, Pai, mas o Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu, Pai. Que nós possamos ser grato pelo Teu amor, grato pelo Teu cuidado, grato pelas portas que o Senhor fechou, porque essas portas poderiam nos machucar. Grato pelas portas que o Senhor abriu para que nós pudéssemos passar. Grato pelas pontes que o Senhor preparou para que nós possássemos passar. Mas somos gratos também pelas pontes que o Senhor derrubou para que o inimigo não nos alcançasse. Obrigado, meu Deus. Que nós possamos encerrar este ano com um coração generosamente grato a Ti, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor continua fazendo em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Deus. Talvez seja a palavra mais linda desta manhã. Obrigado, meu Pai. Obrigado pelo que o Senhor fez. Obrigado pelo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado por ser o nosso Deus, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Muito obrigado, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre.